Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Vitor, o novo professor de história de vocês, né? E eu vou estar gravando esse vídeo aqui para estar dando uma ajudada, para estar dando uma força para vocês fazerem a nossa atividade dessa semana lá no Google Sala de Aula. A atividade está tranquilinha, tá facinho, né? E aí eu vou gravar esse vídeo para dar uma ajuda a mais para vocês também. Lembrando que esse vídeo não vai ficar muito longo, eu vou tentar fazer aí no máximo 5 minutinhos, porque eu sei que vocês têm várias atividades, várias matérias de vários professores diferentes para fazer as atividades. Então, para não ficar muito cansativo, vou tentar fazer um negócio bem rápido, bem breve mesmo. Já vou reforçar aqui para vocês também que essa atividade ela vai ficar aberta até o próximo dia 12 de abril, às 3 da tarde, lá no Google Sala de Aula. Então, vocês têm uma semaninha aí para fazer, tranquilo. E vou reforçar aqui também para vocês não deixarem de acompanhar as nossas aulas de histórias lá no Centro de Mídias também, enquanto a gente estiver desse jeito aí no ensino remoto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, sobre a nossa aula dessa semana, né? A nossa aula dessa semana vai tratar sobre os algarismos romanos, né? O que são, para que eles servem, né? Como que se usa eles, né? E por que eles foram criados. Então vou abrir aqui primeiro uma imagem, né? Para vocês darem, vocês já devem ter visto, né? Vão lembrar, mas para a gente dar uma relembrada aqui o que são os algarismos romanos, né? Então, quando a gente olha aqui essa tabelinha, né, com os algarismos romanos, acho que a primeira coisa que vocês podem reparar é que eles são letras, né? Não são números igual a gente conhece, né? Por que que isso acontece, né? Naquela época, lá nas antigas, né, lá em Roma, os caras eles ainda não tinham esse conhecimento dos números, né? Igual a gente tem hoje, o 1, o 2, o 3, né, o 4. Porém, eles já precisavam fazer conta. Então, para os caras fazerem as coisas do dia a dia deles lá, eles já precisavam fazer conta. Então, precisava fazer uma conta do salário que tinha que pagar para o funcionário, que tinha para receber, ou quanto que ia custar uma mercadoria, é, coisas relacionadas à colheita, então quanto que a plantação vai gerar, né? Quanto que nasce em cada área de plantação, né? Então todas essas coisas eram necessidades deles ali naquela época, mesmo sendo muito antigo, e que já envolvia número. Porém, por ainda não ter um sistema de numeral igual a gente tem, era muito mais complicado dos caras fazerem contas. Os caras apanhavam nessa parte, né? Era muito difícil. E é aí que eles vão criar os números romanos, né? E por que os números romanos vão dar essa facilitada e por que eles são letras dessa maneira que a gente conhece, né? Eles são letras porque, como eles não tinham os números, eles deram um jeito de bolar uma forma que, com as próprias letras do alfabeto que eles já conheciam, né? Eles conseguissem fazer os cálculos deles. Então, eles vão pegar as letras do alfabeto que eles já tinham conhecimento e, com essas letras mesmo, eles vão conseguir fazer os cálculos que eles precisavam fazer lá no seu dia a dia. E eles usam essas letras do alfabeto para fazer as contas, né? Então, por isso que cada letra representa um número, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aí em algarismo romano, né, a letra I, que representa o número um. Aí a gente tem a letra V, que vocês podem observar ali na imagem, representa o número 5. Vamos ter a letra X, que representa o número 10, né? E aí depois, que são os mais usados, né? Normalmente em história esses aí são os que a gente mais usa. Mas aí a gente tem também a letra L, que é o 50, o C, que é o 100, o D, que é o 500 e o M, que é o 1000, né? Tem algumas regras, né, para dar uma organizada na maneira como a gente usa os algarismos romanos, né? Então, a gente nunca coloca, por exemplo, geralmente a gente não coloca mais de três da mesma letra junto, né? Então, quando passa disso, aí a gente já usa uma outra letra para fazer também o número junto. É o caso, por exemplo, aí do 8. O 8 eu não vou colocar 8 vezes a letra I, né? Eu vou colocar o V, que é o 5, e vou colocar mais três letras I para fazer o 8, né? Então, essa aí é uma das regrinhas que a gente tem para os números romanos, né? E para que a gente usa os números romanos hoje em dia, né? Além dessa parte da gente formar o conhecimento sobre, né, ter um conhecimento sobre isso, igual eu estou comentando, os números romanos eles também são usados muito hoje em dia ainda. Vocês podem observar no cotidiano nosso aí. Relógio, é muito comum a gente ver relógios, daqueles relógios de parede, né, que são assim, são em números romanos. Página de livro, né? Então muitas vezes a gente vê página de livro que o número do capítulo ou o número
da página vem algarismos romanos, né? E em história também é muito comum a gente usar em representação de século, por exemplo. Então, quando a gente vê lá, século X, né? Aí a gente vai ver lá provavelmente número romano, vai ter uma letra X lá, século XX, aí vai ter duas letras X. Então essas aí são as principais formas de usar os números romanos, né? Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Façam as nossas atividades. Um abraço.